Bom dia, paz do Senhor seja convosco, seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje, sábado, glória a Deus, sábado delicioso, um sol lindo lá fora. Acorda, levanta e aproveita o sábado que está maravilhoso. Dia 19 de fevereiro, nós estamos aqui no nosso 24º dia de oração. E nessa reta final nós estamos aqui criando uma atmosfera de milagre, uma atmosfera de esperança, uma atmosfera de grandes feitos que o Senhor irá realizar na nossa vida. E eu queria falar com você a respeito de acreditar em milagres. Nós devemos acreditar em milagres. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, no capítulo 6, e também no livro de Mateus também está esse relato que Jesus foi até uma cidade chamada Cafarnaum e chegando lá ele não conseguiu operar muitos milagres. Olha, Jesus não conseguiu operar muitos milagres, a não ser ao curar alguns doentes, né? Que ele impondo as mãos, ele os curou. Então, quer dizer, o Messias teve que fazer algo além do que ele fazia, ele teve que impor as mãos, teve ali uma necessidade de um esforço maior dele. Por quê? Não porque o Messias não operava milagres, mas porque existe uma coisa muito importante que esses textos relatam a respeito disso, por conta da incredulidade das pessoas. Então, a incredulidade, quando nós não cremos em milagres, os milagres realmente de fato não acontecem. A dúvida, ela é um paradigma muito grande para que eu e você vivamos milagres. Então, nós precisamos lançar fora a dúvida do nosso coração, para que Jesus possa operar milagres. Mas a palavra de Deus diz também, e nós estávamos lendo isso, né? O evangelista Lucas dizendo que Jesus enviou os discípulos deles a operar milagres. Olha só o que fala aqui no capítulo 9, a partir do verso 1. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Irmãos, nós temos aqui dois caminhos. Nós temos o caminho da crença no sobrenatural e nós temos o caminho da descrença no sobrenatural. E nós temos também um inimigo em comum, que ele quer se fazer de sonso, nós já falamos isso aqui, apostando e fazendo com que as pessoas sejam incrédulas para que elas possam alcançar o milagre. Nós vemos aqui que Jesus, ele já determinou aos apóstolos e aos seus seguidores que operem milagres. E ele disse: vocês, aqueles que creem em mim, farão coisas maiores do que as que eu fiz. Então, hoje é possível viver milagres. Vamos ver se esse texto ele é verídico. Vamos ver se esse texto produziu frutos na vida dos apóstolos. Ora, você pode ligar a tua televisão hoje e ver, de repente, numa igreja, um pastor fazendo milagres e curas acontecendo, ou um servo de Deus, e você pode ficar incrédulo e dizer: mas aquilo ali é uma fantasia, mas aquilo ali é um teatro. Muito comum as pessoas dizerem isso. Eu quero te dizer, muito cuidado com o espírito de incredulidade. Muitas vezes nós atrelamos a pessoa, a figura da pessoa, e às vezes a gente vê, né, na pessoa assim, vamos colocar assim, defeitos que nós colocamos. Mas a pessoa é arrogante, mas a pessoa fica pedindo muito dinheiro, mas a pessoa isso, a pessoa aquilo. E, de fato, nós nos afastamos da crença que Jesus entregou autoridade aos seus seguidores para fazer algo maior até do que o que ele fazia. E a Bíblia relata aqui, em alguns textos do livro de Atos, eu separei alguns para vocês aqui, para que nós possamos ver realmente que essa palavra de Deus ela é fiel. Jesus não opera milagre por conta
da minha natureza humana por conta do Walter. Ah, mas o Walter é arrogante. Ah, mas o Walter isso, o Walter aquilo. Não é por conta disso, é por conta do testamento que ele deixou, por conta da fidelidade que ele tem com a palavra dele. Essa palavra é fiel e ele cumpre a palavra dele. Agora, o que eu vou fazer de ação que vai te escandalizar ou que você vai ficar de repente incrédulo, isso vai ser uma responsabilidade que eu vou ter que prestar contas com Deus. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. E o diabo, irmãos, que a gente já que expôs ele publicamente, conforme a Bíblia, aliás, expõe ele publicamente, Jesus fez isso, ele faz com que nós sejamos como o povo de Cafarnaum, e isso nos impede de viver milagres. Então vamos ver alguns textos aqui, ó. Em Atos 3, 1 ao 6, a gente vê Pedro e João, eles estavam no templo, e aí uma pessoa que estava lá pedindo esmolas, eles se comovem, né, e ficam inconformados com aquela situação, e aí eles dizem para ele assim, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E ali aquele paralítico foi curado. Né? Nós vemos a restauração de Saulo, da visão de Saulo em Atos 9, Saulo que depois se tornou o apóstolo Paulo em 9, 17 e 18, né? Nós vemos que ele ficou cego e aí depois ele é enviado ao irmão Ananias e ali o irmão Ananias impõe a mão sobre ele e ele volta a enxergar. Nós vemos a cura de Enéas no capítulo 9 também de Atos, nos versos 33 e 35, que Enéas era um paralítico e ele já estava na cama há 8 anos quando o apóstolo Pedro chega e o cura. Nós vemos a irmã Dorcas, né, em Atos 9, 36 e 41, que também era uma jovem cristã em Jope e acaba morrendo. E Pedro vai lá, ele estava naquela região, né, e ele vai lá e ressuscita essa irmã. Nós vemos também um cego chamado Elimias, em Atos 13, 8, e esse Elimias, ele era um encantador, né? E ele fazia com que as pessoas se apartassem da fé no Senhor, né? Então nós vemos ali o apóstolo Paulo expulsando esse espírito que estava perturbando e fazendo com que as pessoas não se achegassem ao Senhor. Nós vemos a cura de um coxo também em Atos 14, do 8 ao 10, né? Uma pessoa que era paralítica e ela é curada milagrosamente por Paulo. Nós vemos também a expulsão de demônio de um jovem relatado em Atos 16, nos versos 16 e 18, e ele obtinha muito lucro fazendo com que adivinhações, né? Fazendo adivinhações. E nós vemos Paulo e Silas expulsando esse demônio dele. Nós vemos Eutico, né? Em Atos 29 e 10, né? Esse Eutico, ele era um jovem que estava ouvindo a pregação de Paulo, e aí numa janela, e Paulo se alongou na pregação e ele dormiu. Você já dormiu numa pregação, irmãos? Esse jovem, ele dormiu e ele caiu, e ao cair ele morre. E aí nós vemos que Paulo o ressuscita. Nós vemos Paulo também ser mordido por uma víbora e nada acontecer a ele, em Atos 28. Nós vemos na ilha também, em Malta, né? Nós vemos em Atos 28, 7 e 9, Paulo foi hospedado durante 3 dias, e aí ele proclama um homem chamado Públio, né? Que era um dos principais da ilha, que estava enfermo em uma cama, e esse homem ele é curado. Então nós vemos muitos relatos na Bíblia, e esses relatos eles percorrem até hoje. Por que eu estou contando isso para você? Porque de repente hoje vai ser o dia que você vai crer, vai ser o dia do seu milagre.
Então Jesus, ele opera milagres porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar rapidamente? Pai, no nome de Jesus, nós tomamos essa atmosfera de milagre. Senhor Deus, hoje nós investimos um pouco de tempo falando aqui da tua palavra para que os teus servos creiam que o Senhor, nesses dias de hoje, ainda opera milagres. Então nós chamamos a existência milagres nesse dia, para a honra e glória do teu nome maravilhoso. Pai, não é o tempo somente em que nós oramos, porque depois que eu me ausentar desse vídeo, eu estarei entrando em oração pelas vidas, Pai. Mas porque nós cremos que o Senhor opera milagres. Jesus ressuscitou Lázaro apenas dizendo: Pai, eu sei que o Senhor me ouviu. Então, Senhor Deus, nós repetimos a Jesus nesta manhã do dia 19/2, orando os Salmos 27, que diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Pai, seja a nossa luz e salvação nesse dia e abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus, opera milagres para a honra e glória somente de ti. Um beijo no teu coração, um excelente fim de semana para você e saiba, tira o espírito de incredulidade e deixa o espírito entrar, porque o Senhor clama por isso por você. Tchau, tchau.